Meu nome é Gabriel Mileski, moro nesta propriedade já há 57 anos, desde o ano de 1963. Estou com 72 anos completo. Produzi cachaça a vida inteira. A história da cachaça começou em 1918 e já paramos de fabricar há 7 anos. Então, eu nasci no município de Piratuba, Santa Catarina, lá das famosas águas sulfurosas Piratuba. Em 1918, meu pai tinha apenas 9 anos de idade. Ele nasceu em 1909 e eles tinham um sobrinho chamado Aristides Formigueri. Então eles começaram a pequena fabriquetinha de cachaça das margens do rio Pelotas, com meu avô Francisco, né? Então eles faziam aqueles pouquinhos e foram sobrevivendo. Aí surgiu uma guerra. Já existia a estrada de ferro, que passava bem próxima. Mas como os soldados ficaram com medo de viajar de trem por uma possível emboscada do inimigo, então eles a cavalo fizeram o trecho de todo o Rio Grande do Sul, reuniram todos os exércitos e passavam daquela balsinha nas margens, da parzinha da propriedade dos Mileski, do lambiquezinho deles. Meu pai contava que passava as tropas por 2 semanas, dia e noite, passando aquela balsinha. Alguns passavam a nado com os cavalos, outros passavam da balsinha, todos armados com fuzis, muita munição, né? Mais graduados do exército já compravam cachaça dos polaquinhas, das Milesquinhas, né? Para levar para São Paulo. Aí espalhou-se a notícia lá em São Paulo que lá na Costa Pelota tinha uma balsinha onde tinha os lampiqueiros que faziam cachaça. E daí os paulistas, veja bem, 1000 quilômetros, eles vinham buscar as cachaças do Mileski para levar para São Paulo. Então, através disso, eles deram um impulso. Começaram a vida assim. E surgiu então a cachaça Mileski, onde continuou até há pouco tempo que nós paramos de produzir. Que chamava-se Fazenda São Jorge, onde meu pai se entusiasmou e veio e acabou comprando essa propriedade. Os primeiros anos eu morar aqui, me despertou que eu devia produzir mudas. E a gente começou a mexer com isso, é onde a gente progrediu rapidamente. Aí isso deslanchou, foi muito rápido, muito ligeiro. Em 83, então, a gente estava numa situação agradável, muito boa já. Aí veio a enchente, levou as mudas embora e ficamos sem dinheiro no banco e sem as mudas para entregar. Aí, então, veio a quebradeira, onde perdemos tudo que nós tínhamos feito em 20 anos. Sempre costumo dizer que restou a vida e a escritura na terra. Sem dinheiro e sem amigos, ninguém começa nada. Não se vai a lugar nenhum. Né? Aí sobrou um barril de madeira de aproximadamente 300 litros. E aí esse ficou. A água não levou embora. Eu falei, essa cachaça eu vou deixar para quando eu fechar o centenário da cachaça Mileski, eu vou oferecer para o público. Então a gente ofereceu esse produto, onde foi vendido, mostrado para o Brasil todo. A cachaça seria esta aqui, ó. Ainda temos alguns exemplares sobrando. Aqui nessa exposiçãozinha que nós temos cachaça da safra 85, temos 93, temos 91, temos a safra 95. Aí temos uma cachaça branca ali que é bidestilada, é 2 vezes destilada. O carvalho é a madeira mais nobre que tinha na época, e até hoje ainda, o carvalho americano, europeu, são os melhores carvalhos. Então a gente produzia muito, chegava até 1000 litros por dia. O Sicredi foi maravilhoso. Era uma portinha lá, uma máquina de escrever e uma calculadora lá na Coaçu. Aí eu vi aquele negócio de Sicredi, nem sabia o que era. Um dia eu perguntei, o que é esse tal do Sicredi? Esse é um banco, estamos começando e tal. Aí certo dia me convidaram, né? E me trataram tão bem que eu não vi por que não ir para o Sicredi. Vi que era uma instituição boa, de nome, de qualidade e tal. Eu achei que era legal, eu passei para o Sicredi. Bem servido, não tem nada a reclamar, muito bem servido. A pessoa devia comprar sempre do vizinho, do comércio local. Com 72 anos não tem mais muito o que esperar, né? Plantar, colher, não se pensa mais. Né? O plano ideal do casal, já há muitos anos, é um motorhome. Vamos passear, andar um pouco, conhecer, visitar os amigos. O Sicredi sempre teve a cooperação na sua essência. Os recursos que entram na cooperativa são reinvestidos na região. Agora é hora de cooperar ainda mais com o desenvolvimento da nossa comunidade. E você pode fazer parte desse movimento dizendo: eu coopero com a economia local, porque gente que coopera, cresce. Muito boa noite, seja todo muito bem-vindo a mais um Rotaract Entrevista. Eu sou o Eduardo Sene e sou o atual tesoureiro do clube.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook, na nossa quinta live aí do Rotaract Entrevista. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Felipe Porn, atual vice-presidente do Rotaract Clube aqui de São Jorge do Oeste. E os nossos convidados de hoje, nada mais que Márcia Elfstein-Có, diretora de negócios da Sicredi Iguaçu, Robson Bariveira, gerente aqui do Sicredi São Jorge do Oeste, instituição essa que já tem há mais de 117 anos em nosso país, a primeira instituição financeira cooperativa, e tudo isso, muito mais, a gente vai deixar hoje a cargo da Márcia e do Robson, que tem um grande conhecimento aí sobre o Sicredi, um grande conhecimento para nos passar na noite de hoje. Boa noite, Márcia, boa noite, Robson. Boa noite, Dani, boa noite, Eduardo, boa noite, Robson, boa noite a todos que nos acompanham aí nessa noite para esse bate-papo, né, Daniel, Eduardo. De antemão, gostaria de agradecer pelo convite, é uma satisfação a gente estar conversando um pouquinho, batendo um papo sobre temas tão importantes e tão relevantes na atualidade, como o cooperativismo, falar um pouquinho do Sicredi, falar de toda essa força que o Sicredi tem, falar um pouco da nossa cooperativa, da Sicredi Iguaçu, o Robson falar da agência de São Jorge do Oeste. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Eduardo. A todos que estão assistindo pela live. Então, é satisfação de ser convidado para essa noite, passar essas informações, juntamente com a Márcia, que tem uma história quase junto no Sicredi aqui, e contar sobre a nossa vida, a vida do Sicredi, família Sicredi. E é uma honra com esse convite que vocês proporcionaram a nós. Opa! Então, muito obrigado. Lembrando que a gente está, cada um em sua residência, então a câmera está caindo já desde o começo, a gente não conseguiu arrumar aqui, mas enfim, ruídos de cachorro, enfim, pode acontecer a qualquer momento. Só um bate-papo, né? Nada informal. Isso aí. Vamos fazer desse momento um bate-papo descontraído, com o pessoal aí também que vai nos acompanhar pelo Facebook. Já antes da gente começar aí com a primeira pergunta, de antemão, compartilhem a live no Facebook. Você que compartilhar esta live vai estar concorrendo um cooler e uma caixa térmica aí no oferecimento do Sicredi Iguaçu. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta, aos nossos entrevistados de hoje, a Márcia, o Robson. Muita gente aqui que está nos assistindo não é de Sicredi, a gente sabe que tem muitos amigos nossos que estão aí assistindo, gente daqui de São Jorge, gente de todo o distrito que está nos acompanhando, nosso distrito maior do Brasil aí. Então tem muita gente que é de outras cidades que estão nos acompanhando, e muitos deles não conhecem quem é a Márcia, quem é o Robson, quanto tempo e como vocês entraram no Sicredi, quais cargos que vocês já assumiram nessa trajetória. Então, já começamos bem aí. Falem de vocês. Robson, posso? Então, pode começar, Márcia. Pode começar, primeiras damas. Então, beleza, obrigada. Então, eu sou a Márcia Elfstein-Có. Atualmente estou diretora de negócios da Sicredi Iguaçu, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. A minha trajetória no Sicredi, até essa pergunta, né, Dani, faz a gente volta um filme na cabeça, passa um filme na cabeça de toda a trajetória. E até então, uma trajetória muito feliz, uma trajetória, tenho muita gratidão pela cooperativa, pelas oportunidades que foram dadas. Então, eu iniciei no Sicredi em 1º de fevereiro de 2002, como estagiária. Então, o Sicredi foi o meu primeiro emprego, está sendo ainda o meu emprego, e pretendo aí perdurar na cooperativa aí por muitos anos ainda também, contribuindo na melhor forma possível. Mas eu iniciei como estagiária na cooperativa lá em 2002. Após isso, eu fui contratada, fui efetivada como caixa. Passei também pela função, cuidava da carteira agrícola, então na época não era gerente da carteira agrícola, era uma outra denominação de cargo, era uma outra estrutura que a cooperativa tinha. Então, eu fazia o atendimento aí aos associados da carteira agrícola. Posterior, teve a função de encarregada de atendimento, que eu também passei por essa função. Posterior a isso, eu fui gerente administrativa financeira, eu cuidava de toda a parte administrativa financeira da agência, a qual tinha como principal papel e responsabilidade toda a parte documental da agência, dar todo o suporte também para os colaboradores
da parte documental, então a parte administrativa que a agência tem até hoje, que é a nossa retaguarda. E posterior a isso, eu assumi um desafio em 2014, sendo gerente da agência aqui de São Jorge do Oeste, o qual eu fiquei por 5 anos. E após isso, estou aí há quase 2 anos aí, em frente a esse novo desafio, na diretoria da Sicredi Iguaçu, na diretoria de negócios. Então, aí, em fevereiro de 2021, eu completo 18 anos de Sicredi, 19, desculpa, 18 já foi, já é tanto tempo que a gente se perde nas datas, mas eu completo 19 anos de Sicredi, uma trajetória a qual eu me orgulho muito e a qual, como eu falei anteriormente, eu sou muito grata pelas oportunidades que foram dadas e por todas as pessoas que também fizeram parte dessa trajetória e também acreditaram no meu potencial, me concedendo essas oportunidades. Então, assim, uma trajetória muito, muito feliz. Tenho muito orgulho pela trajetória que eu trilhei e também muita gratidão a todas as pessoas que fizeram parte dela. E a importância, aqui uma questão, quando eu falo da minha trajetória, a importância hoje de cada profissional em sua atuação, ou de cada colaborador, hoje a gente fala muito isso diariamente, tanto para a equipe quanto para colaboradores das agências, a importância da gente passar etapa por etapa. A gente sempre tem que galgar maiores cargos, sempre tem que procurar muito isso, ter essa ambição, mas entender que cada etapa é fundamental no crescimento da gente, tanto profissionalmente quanto pessoal. Acho que as duas coisas, as duas áreas se complementam, como pessoa, como profissional, então é muito importante a gente cumprir essas etapas, até porque se a gente, de repente, acaba queimando alguma delas, ou não passando por alguma delas, em algum momento isso vai nos fazer falta. Então, muito importante aí uma dica, digamos assim, né, Dani, que eu deixo aqui, nesse sentido da importância que isso tem hoje. Hoje eu enxergo isso muito à frente do desafio do cargo que eu estou, a importância que teve ter toda essa vivência e experiência da agência. Então, todas as etapas, todos os cargos foram muito importantes, tanto na questão de agregar para conhecimento, quanto para a experiência. Então, é uma dica aqui que eu deixo nesse sentido aí, a importância de todas as etapas, de construir degrau a degrau aí o crescimento profissional. Então, meu nome é Robson Carlos Barijeira, sou de São Jorge do Oeste, fui efetivado na cooperativa em dia 2 de janeiro de 2007, então a gente já faz parte da família Sicredi há 13 anos efetivado. Trabalhei 3 meses como estagiário, então de setembro de 2006 fui estagiário, e em janeiro de 2007 eu fui efetivado colaborador, atendente à caixa do Sicredi Iguaçu de São Jorge do Oeste. Passei também quase uma trajetória parecida com a da Márcia, trabalhei no caixa, do caixa fui para atendente, que era outra plataforma, que nem a Márcia já falou, e nisso fui tendo a fusão de divisão de carteiras, trabalhei na pessoa física, como gerente de carteira, na época não era gerente de carteira, mas trabalhei com pessoa física, trabalhei com a parte da agro, eu trabalhei com bastante agricultores, depois trabalhei na PJ, pessoa jurídica, e há 2 anos, já se concluiu o mês que vem, 2 anos de gerente da Sicredi de São Jorge do Oeste. Onde, sendo gerente da Sicredi de São Jorge do Oeste, é uma satisfação, porque a agência tem um patamar grande, atendemos todos os públicos da agência, onde também tem uma responsabilidade, que a atual diretora era gerente, e toquei de pegar esse cargo aí, mantendo o nível que ela atendia. Então, isso, que nem a Márcia falou, desde o princípio de quando a gente era estagiário até hoje, no decorrer do nosso dia a dia aqui, a gente vai aprendendo, convivendo com os altos e baixos da trajetória, porém, sempre se aperfeiçoando, melhorando por um bom atendimento, uma qualidade da nossa Sicredi, que a gente trata o associado como família, né? A gente sempre está aí perto para ajudar nos momentos difíceis, então a gente sempre está com as portas abertas. E faço até consideração de orgulho de vestir essa camisa Sicredi, porque hoje o que eu sou profissionalmente, Sicredi investiu muito em mim, e também estou querendo retribuir com o meu melhor profissionalmente.
e espero que atenda as expectativas aí para manter que a Márcia me deixou essa responsabilidade depois que ela assumiu como diretora da Sicredi de Iguaçu. Isso aí, né? Então Muito a gente bem. vê que em ambos aí, né, é muito importante aquilo que a Márcia comentou, de passo a passo, degrau por degrau, etapa por etapa, estão aí, contribuiu certamente para estarem onde estão hoje, né? Para começar, vamos falar um pouco sobre o Sicredi de Iguaçu, né? Márcia, quantas agências compõem o Sicredi de Iguaçu? Hoje a cooperativa é composta por 25 agências, né? E a nossa sede administrativa, que é situada na cidade de São João, Paraná. E nós temos aí 25 agências que abrangem os 3 estados. Paraná, Santa Catarina, E são quantos? Continua. Né? E o estado de São Paulo. Então, nós temos 25 agências, 21 situadas no estado do Paraná, 2 no estado de Santa Catarina, e agora 4 agências aí no estado de São Paulo. Como dito, né? Temos cachorros e crianças por todo lado. Mas continuando, Márcia, temos quantos associados ao todo nesse Sicredi de Iguaçu e quantos colaboradores? Sim, hoje a cooperativa tem mais de 55 mil associados no quadro social atual, né? Fechamento, eu peguei dados aqui, estimados agora no fechamento de agosto. Nós devemos ultrapassar aí 56, próximo a 57 mil associados até findar o ano de 2020. E colaboradores, hoje, atualmente, nós temos 365 colaboradores aí distribuídos, aí lotados nas 25 agências e também na nossa sede administrativa. Bastantinha gente, né? Bastante. O Sicredi contribui muito em relação a isso também, né, Eduardo? Frisar muito nesse sentido, e depois eu acredito que talvez a gente entre um pouquinho mais nesse universo em relação à pandemia, em relação a esse cenário diferente que a gente vem vivendo, mas é uma premissa nossa em estar valorizando, é uma prática muito forte da Sicredi Iguaçu. Acho que 2 exemplos estão aqui na live hoje. Eu com essa função na diretoria, o Robson assumindo aí prata da casa, assumindo a agência de São Jorge. É uma questão, uma premissa muito forte que a Sicredi Iguaçu trabalha. A gente valoriza muito, a gente forma muitos colaboradores, a gente trabalha muito bem isso na formação dos colaboradores, como o Robson citou antes, e também a gente dá a oportunidade, reconhece todo o trabalho também para eles. Por isso que a gente tem tanta ascensão aí de muitas pratas da casa aí em cargos estratégicos hoje na cooperativa. Muito bem. A pandemia, vamos falar um pouco mais aprofundado, mas ao decorrer da live. Robson, como tu comentou, tu já está há quase 2 anos, né, à frente da agência São Jorge aí. Quantos associados há hoje, para o pessoal aqui de São Jorge, da região que está nos acompanhando, ter esse conhecimento também, quantos associados há hoje aqui na agência e quantos colaboradores fazem parte aí dessa tua equipe? Então, Daniel, hoje a agência ela possui 13 colaboradores efetivos Sicredi, desde estagiário até de 14 comigo, que eu sou gerente da agência, e temos 3 colaboradores também terceirizados, que seria o vigilante e 2 zeladoras. Então, mas do Sicredi mesmo somos em 14 comigo. Hoje, contas ativas que estão movimentando, fazendo qualquer operação de crédito ou aplicando dinheiro no Sicredi, hoje nós passa de 2.700 colaboradores, associados. Mas em contas mesmo, já passamos de 3.000. O que é essas outras contas? Às vezes mudaram de endereço e ficou inativa a conta, mas existe sua cota capital ainda, né? Então, mas ativos mesmo, temos 2.700, passa de 2.780 associados ativos. Show de bola, bem dizer aí, 30% da nossa população, não é? Exatamente. A conta rápida, assim, nada de... Exato. Em comparação, assim, a quantidade de habitantes aí economicamente ativo, vamos falar economicamente ativo, nós passamos de 30%, né? De associados por habitantes de São Jorge do Oeste. Um excelente número. Antes da gente comentar aí continuar comentando sobre o Sicredi, a gente vai rodar aí um vídeo institucional para o pessoal que está... A gente vai falar bastante de Sicredi hoje, exclusivo, né? Sicredi, isso apenas hoje. Vai rodar um vídeo institucional aí sobre o Sicredi para a gente conhecer um pouquinho melhor também.
Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Voltamos então. Vimos um pouco esse videozinho bem legal, né? E queria saber qual a diferença entre uma cooperativa de crédito, né? E um banco, como já estamos acostumados. Muitos chamam o Sicredi de banco, né? Mas o Sicredi não é, bem dizer, um banco, né? E sim uma cooperativa. E também quais diferenciais que oferece o Sicredi? Pode ser comigo? Qualquer um, bate-papo mesmo. Então, basicamente, o Robson vai complementando, né, Robson? Vamos fazer um bate-papo nesse sentido. Acho que bancos, assim, bem brevemente, Eduardo, bancos são sociedades de capital, cooperativas são sociedades de pessoas. É muito ligado à forma com que o Sicredi, a essência do nosso modelo de negócio, ela é voltada com o associado no centro do nosso negócio. Tudo é em torno e a razão de ser de uma cooperativa são os seus associados. Então, basicamente, a primeira, e eu diria a fundamental, a principal diferença seria essa, né, a primeira delas. A gestão, nos bancos, a gestão ela é totalmente feita por acionistas ou algum controlador externo. Já em cooperativas, a gestão ela é feita pelos associados. Então, a questão do poder também num banco, ele é proporcional ao número de ações que esses acionistas possuem. Numa cooperativa não existe isso, o voto é único, cada associado tem um único voto, independente da participação que ele tenha. E os bancos também, um fator muito importante, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva já mostrando muito a Sicredi Iguaçu, o diferencial que a cooperativa exerce nas comunidades e nas cidades onde nós estamos inseridos, a distribuição, os bancos distribuem lucros diretamente aos acionistas. As cooperativas, no caso a Sicredi Iguaçu, distribui diretamente a distribuição nossa do resultado aos nossos associados. Nos 3 últimos anos, o resultado da Sicredi Iguaçu, ele ultrapassou 98 milhões de reais. Desses 98 milhões, 35 milhões retornaram para os nossos associados, seja eles através de movimentação proporcional à movimentação que eles têm hoje no Sicredi, na nossa cooperativa, ou também pagos através de juros de capital, remunerado através dos juros de capital, que sempre é feito o percentual de remuneração é sempre muito próximo à questão de taxa Selic, nunca abaixo disso. Então, se for somar um número tão expressivo, 35 milhões que retorna nos últimos 3 anos, esses 35 milhões estão e retornaram aí para as comunidades onde o Sicredi está inserido. Um principal diferencial nosso em relação a isso, em relação a bancos comerciais, também é isso, que os bancos comerciais não priorizam ações voltadas diretamente à comunidade local, diferentemente do Sicredi. O Sicredi está sempre envolvido. Vocês, como bem sabem aqui, a gente vê o Sicredi nas festas de comunidade, a gente vê o Sicredi patrocinando todos os eventos, a gente vê o Sicredi, né, Robson, colocando um relógio bonito na cidade para enfeitar, para um bem-estar melhor da população em questão de informações, de temperatura. Então, a gente não vê isso muito de bancos comerciais, sejam eles públicos ou privados. Então, os diferenciais das cooperativas, justamente em relação a isso, elas estar muito ligadas ao associado. O associado sempre vai ser, independente de uma questão de tecnologia que só nos traz agilidade no nosso modelo de negócio, só nos traz agilidade nos nossos processos, o associado sempre vai ser o centro, sempre vai ser a razão de ser da cooperativa. Nunca pode fugir disso. É o que nos trouxe até aqui e eu tenho certeza que é o que nos vai levar muito adiante ainda. Basicamente, né? Você fica à vontade aí para complementar. Só para fazer um comparativo, que nem a Márcia estava explicando sobre os acionistas, nossas cooperativas, nossos acionistas são os associados.
porque ele integraliza cotas, que nem a Márcia falou, nós, Sicredi Iguaçu, somos uma das únicas cooperativas que tem a remuneração de volta para o associado, que faz toda essa diferença, que nem a Márcia falou. Quem usa Sicredi tem a sua participação maior. Quanto mais usar Sicredi, mais você vai ter a sua participação. Seria comparação entre uma cooperativa de crédito e um banco privado, seria eles o acionista. Todo mundo que tem a cota capital seria o acionista da cooperativa. E que nem a Márcia falou, tudo que o associado utiliza ferramentas do Sicredi, produtos e serviços de Sicredi, é investido na própria comunidade. Onde os grandes bancos privados, você não sabe aonde que está indo o dinheiro que estão te cobrando na conta. E nós não, nós já temos todo esse cronograma de trazer a participação na comunidade. Um exemplo que a Márcia falou, em festas, patrocínios de uma ação social do próprio município, até mesmo agora tivemos a instalação de cerca relógio, que a Márcia anunciou ali, para embelezar também a cidade. Então, a diferença nossa é essa, está presente na comunidade. Então, nós, em comparação a um banco, é isso, está presente. Nós sempre temos que querer fazer a diferença junto com os associados e junto com a comunidade. Sei dizer, né, Eduardo e Daniel, acho que talvez vai estar um pouco mais adiante, sem falar dos nossos programas sociais, que depois eu gostaria só de citar alguns deles, algumas ações que a gente faz em prol da comunidade, e a preocupação nossa e a preocupação da cooperativa em relação a isso também. Vindo de encontro, né, a esse resultado que volta para os associados, é notável o desenvolvimento da região como um todo, né? Não vamos pegar apenas a região, vamos pegar o nosso município como um todo, o quanto vem se desenvolvendo, também partindo para a região, nossos municípios vizinhos. Então, é notável a presença das cooperativas, principalmente na nossa realidade aqui no interior, né, digamos assim. E lembrando, Daniel, desculpa te interromper, mas assim, lembrando que o Sicredi é uma das poucas cooperativas que consegue, hoje tem uma estrutura tanto de patrimônio, que consegue fazer esse retorno para o associado, a distribuição há 3 anos para cá, ela está sendo feita diretamente na conta do associado, tendo ele o poder de decisão da destinação daquele recurso. Então, lá, quando a cooperativa surgiu, que ano que vem é uma data uma data comemorativa para a Sicredi Iguaçu, nós completamos 30 anos, lá no início da cooperativa, todo aquele esforço dos nossos associados fundadores, ele agora, no decorrer do tempo, ele está sendo recompensado aí com esse retorno da distribuição do resultado, de cada vez mais um atendimento mais justo, um atendimento mais próximo. São alguns pontos aí que as cooperativas, elas diferem muito aí de bancos comerciais, né? Tanto é que a gente vê muito hoje bancos comerciais querendo adaptar um pouco o modelo de negócio, lembrando uma cooperativa. Talvez numa frase de mídia, alguma coisa nesse sentido, o que eu posso fazer por você hoje, por exemplo. Isso é muito a ver com cooperativa, é muito a ver com uma essência que a gente prega aí no dia a dia, que os nossos colaboradores aí fazem tão bem aí no dia a dia das agências. Já que tu comentou das ações, né, do meio social que o Sicredi atua, vamos pular um pouquinho aqui do nosso script ali, vamos partindo já para esse meio. Como então o Sicredi... Vai cronometrando o tempo aí, senão a gente se empolga aí quando vê. Passa de 1 hora daí. Fala demais aí. Capaz. Como que o Sicredi atua, então, no meio social, né? Quais são as ações feitas pela Sicredi em nossa sociedade? Robson, eu vou comentar aqui, você vai complementando, né? Acho que vamos fazer dessa forma aí, porque você tem alguns exemplos aqui de São Jorge para citar também. Então, tem várias preocupações, né, Dani? Uma delas, assim, é essa nossa preocupação em que o associado participe das assembleias. Só no ano de 2020, nós tivemos aí mais de 13 mil associados participantes das nossas assembleias, que é muito interessante, é mais uma diferença em relação a bancos comerciais, onde, de fato, é o momento mágico que a gente chama da cooperativa, que o associado vai lá, ele consegue analisar os resultados do ano anterior, ele consegue decidir, consegue votar e demonstrar aí o seu voto em relação aos assuntos pertinentes da Assembleia. Outra questão que eu gostaria de citar também, o programa União Faz a Vida, que é totalmente voltado à metodologia, voltado para a educação e voltado a uma metodologia
mais cooperativa, da gente introduzir aí uma metodologia para as nossas crianças e adolescentes, São Jorge tá presente. com esse olhar da cooperação. A gente está vivendo muito isso hoje em dia, nessa questão aí de cooperar, de compartilhar. Acho que muitas coisas que aconteceram nesse ano aí fizeram as pessoas terem um olhar diferente em relação a isso. Então, o programa União Faz a Vida hoje está presente em 10 municípios da Sicredi Iguaçu, onde a Sicredi atua. Um deles é São Jorge do Oeste, né, Robson? Feito aí com vários professores, com várias escolas participantes. É um trabalho que integra tanto crianças quanto adolescentes. Temos também aí as ações que a gente faz através do Dia C, em comemoração ao Dia do Cooperativismo, que é no dia 4 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, só neste ano, a Sicredi Iguaçu arrecadou, em virtude da pandemia, mais de 17 toneladas de alimentos, incluindo aqui alimentos e itens de higiene pessoal, em todas as nossas agências e também na sede administrativa. Então, várias ações que são voltadas aí para o meio social. Constituímos o nosso comitê jovem também neste ano. Ainda em virtude da pandemia, algumas ações estão sendo feitas através de lives também, formações com os professores no União Faz a Vida também, através de live. E para o ano que vem, ainda estava na programação desse ano, a gente instituiu o Comitê Mulher, mas ele não foi possível devido à questão da pandemia, mas está já na nossa projeção aí para 2021. Com tudo isso, também promovemos, né, Robson, acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso, as ações que vocês fazem diretamente nos colégios ou com grupos aí de associados voltados à educação financeira, então proporcionando também esse maior conhecimento da área financeira, proporcionando a inclusão também dessas pessoas nesse meio, passando um pouco mais de conhecimento em relação ao assunto, e dentre outras ações aí do meio social. Robson, se lembrar de mais algumas aí, fica à vontade. Tem as ações também comunitárias que vêm atrás do Sicredi para ser parceiros, né, Márcia? Isso que a Márcia falou hoje são ações já criadas dentro da instituição Sicredi. Tá? Tanto a União Faz a Vida, sobre educação financeira, o Dia C. O Dia C, a gente teve vários exemplos. Um exemplo aqui em São Jorge foi a manutenção do muro da própria PAI, que a gente fez uma manutenção, o cooperativismo sobre isso, né? E fora ainda, né, Márcia, as ações sociais que a própria comunidade necessita do apoio da instituição, e a instituição sempre no lado da comunidade, sempre ajudando. Então, indiretamente, a gente tem não só ações sociais criadas pelo Sicredi, mas também como parceiras em algumas ações de ideias das próprias comunidades, cada município em particular, né? Acredito que nós nunca deixamos de participar em nenhum momento de qualquer ação, pode ser religiosa, pode ser escolar, do grupo de jovens, o próprio Rotaract. O Dani sabe, no final do ano, nossa parceria que a gente teve, né, juntamente ali com o Papai Noel, Natal das Crianças. Foi, né? Show de bola, show de bola. Então, essa ideia parte de vocês, a instituição sempre está no lado da comunidade, a gente, que nem a Marcia refletiu. A gente sempre fala que o Sicredi não é só uma instituição financeira para emprestar dinheiro e captar dinheiro, mas ela está presente na vida de cada um. Que nem agora dessa pandemia, que nós levantamos todos esses alimentos que a Sicredi Iguaçu fez uma ação, muita gente carente aí, uns perderam o emprego, outros não tinham condições mesmo de estar presente num serviço braçal, às vezes tanto pela idade ou pela saúde. A Sicredi foi presente em entregar alimentação, produtos de higiene. Então, a Sicredi também, ela abre as portas e cata as ideias, né? Então, a gente tem sempre estar presente na comunidade. Isso valoriza muito, né? Valoriza isso valoriza muito, tanto nós como instituição, a Márcia pode falar aí, mas assim, a gente aqui na ponta, que a gente fala na agência, reflete muito lá na superintendência, que é onde que a Márcia trabalha, e sim nas centrais Paraná, até as centrais em Porto Alegre da Sicredi no total sistema, né? Robson foi muito feliz na frase em que ele diz que o Sicredi não apenas empresta e capta recursos, né, que realmente está ativo na sociedade. Que foi até o projeto que tu comentou, né, o projeto de Natal que a gente fez no fim do ano, que reuniu aproximadamente 40 empresas, 40 parceiros aqui do nosso município que nos ajudaram naquele projeto a ser o nosso maior projeto de Natal que a gente já realizou, não só de Natal, nosso maior projeto aí
em 4 anos da Rotaract que a gente tem. Se você me permitir, então, eu lembro se você me permitir, eu lembro que quando você veio com essa ideia, você trabalhava ainda aqui em São Jorge, você veio com essa ideia, você falou assim, o que você acha disso, né? Não sei se tu lembra disso, dessa passagem. Daí o que eu falei para você, ó, gente, alguém tem que fazer. Como você estava líder ali do grupo na época, você pediu o apoio nosso, a gente passou a ideia de ti para a central, teve esse retorno, né? Então, assim, não só, a gente não quer só simplesmente dizer, Sicredi estava presente nesse evento. Não, Sicredi ajudou a acontecer a ideia que a comunidade estava precisando, entendeu? Então, o intuito da Sicredi nessas participações são isso, né? De realmente afetar diretamente o ser humano, né? Tá lá. Precisar do Sicredi não é só emprestar o capital, mas está lá também para trocar essas ideias. O que seria bom para nossa comunidade, o que nós poderíamos mudar para nossa comunidade, entende? Exatamente. Tipo, muitos comentam, vamos mudar, né? Mas são grupos, não só como o Rotaract, né? Mas vários grupos a gente vê da nossa cidade que fazem acontecer, tomam as iniciativas, e o Sicredi é um exemplo claro que apoia essas iniciativas, né? Então, aí todos vocês poderão acompanhar alguns poucos, são muitas e muitas ações sociais que o Sicredi faz. Essas foram apenas algumas, né, que eles citaram. Se a gente fosse falar de todas, aí a gente ia ficar a noite inteira aí com a live. É verdade. Eduardo, vamos Isso lá? valoriza muito, né? Tipo, no Natal, se não fosse vocês, talvez nem teria acontecido o Natal, né? Eu creio que isso, a gente fica muito grato com o Sicredi e até mesmo a população de São Jorge fica agradecido, né? Porque sem o Sicredi, talvez não teria algum brinquedo, não teria os presentes, né? E isso valoriza a agência como um todo, né? Eu queria saber como está o crescimento do Sicredi nos últimos anos, em especial esse ano, em 2020. Falar um pouquinho a nível nacional, trazer um pouquinho para a nossa cooperativa, e depois o Robson complementa aí com os números da agência e fala do crescimento da agência aí, que eu acho que fica melhor dessa forma. Então, o Sicredi aí nos últimos anos já vem com um crescimento constante, sempre acima de 20% ao ano, o que chama muito a atenção. Hoje, em questão de nível nacional, hoje nós temos mais de 1.900 agências aí no país inteiro. Estamos presentes em 22 estados, incluindo o Distrito Federal, e toda aquela região de Amapá, Rondônia, toda essa parte também está em projeto de expansão. Então, provavelmente que a gente vai ter aí a cobertura do país como um todo até o final de 2020 ou início de 2021. Dentre isso, em todos esses estados que nós estamos presentes, também vem muito ao encontro daquilo que a gente estava falando, de fazer a diferença nas comunidades onde nós estamos, não simplesmente só pela oferta dos produtos e serviços financeiros, mas também pelo nosso modelo de negócio, pela forma que o Sicredi trabalha. Hoje nós estamos presentes em 213 municípios, nós somos a única instituição financeira. Municípios que muitas vezes os bancos tradicionais acabam fugindo fugindo entre aspas, pela questão da inviabilidade, de talvez ter uma agência naquela praça. O Sicredi procura atender a população, procura fazer a diferença, procura reinventar num porte de agência que acaba encontrando uma viabilidade de estar ali. Então, é muito nesse sentido e muito que justifica o nosso crescimento também. Hoje, em questão aí de patrimônio, a gente vai falar do patrimônio do sistema como um todo, a gente ultrapassa e chega muito próximo aí dos 20 bilhões de reais. Nós somos hoje mais de 4,7 milhões, 4,7 milhões de associados no país todo. Isso representa, hoje nós detemos hoje 10% do sistema financeiro nacional que o cooperativismo tem essa proporção. Hoje, se a gente for avaliar dessa forma, o Sicredi é responsável pela metade dos associados hoje que o cooperativismo detém aí a nível nacional. Então, o tamanho hoje que o sistema está, com toda a solidez e a segurança que ele tem, figura aí entre vários rankings aí na questão de liberações, de recurso rural, com as melhores classificações de risco, falando das agências de risco aí em questão de produtos de investimentos equiparados a instituições aí comerciais tradicionais. Então, hoje a solidez do sistema é muito grande, o crescimento ele vem sendo contínuo, justamente porque o associado enxerga no Sicredi todos esses diferenciais, todos esses pontos que a gente comentou até aqui. Até porque o discurso e a prática, eles têm que conversar.
eles têm que existir. Então, não adianta a gente comentar todos esses pontos do diferencial que os créditos têm, e na prática, realmente, as pessoas precisam, os associados precisam enxergar isso, e, além de tudo, precisam ter o retorno sobre isso. A cooperativa como um todo também está tendo aí um crescimento em relação ao ano de 2020, mesmo nesse cenário atípico que nós estamos vivendo de pandemia. A gente sabe que temos atividades de alguns associados que merecem uma atenção no sentido que foram mais afetados, sim, mas mesmo assim, a nossa região aqui, essencialmente agrícola, está num cenário aí totalmente positivo em relação a isso, teve safra recorde, preço recorde, está vivendo um cenário aí da saca de soja R$ 119. Então, tudo isso também acaba proporcionando aí que tenha um ambiente, digamos, mais positivo e com o crescimento que os créditos estão tendo. Então, está um ano aí de 2020 com um crescimento muito bom. Nós já ultrapassamos aí 1 bilhão em questão aí de recursos captados. Nós já temos aí o nosso patrimônio líquido, que ultrapassa hoje 215 milhões. A nossa carteira de poupança, ela ultrapassa 265 milhões. Fonte essa que é muito utilizada, e o Robson pode comentar um pouco depois, principalmente numa praça que nem São Jorge, que é essencialmente agrícola, quando nós não temos mais recurso de BNDES, que a gente recebe para emprestar, e é o intermediário desse recurso, hoje nós utilizamos a nossa carteira de poupança para atender o associado, equiparando as mesmas taxas e prazos que ele teria numa operação de BNDES, por exemplo. Então, em momentos aí que outras instituições não conseguem atender o associado, não conseguem atender seu cliente, falando de banco, os CRED hoje conseguem atender o seu associado, e em virtude disso também justifica esse nosso crescimento, essa procura pelos CRED, justamente por hoje ter essa estrutura e por poder proporcionar tudo isso ao seu associado. Questão de números de associados também, crescimento, carteira de crédito, só fechar aqui, Robson, eu já passo para ti, mas questão de carteira de crédito, um crescimento aí que ultrapassa 135 milhões de reais, falando da Sicredi Iguaçu. Nós estamos falando aqui de um crescimento da carteira comercial que hoje ultrapassa 90 milhões de reais. Aqui depois a gente vai falar um pouquinho do que esse crédito representa. E a carteira agrícola, que ultrapassa já um crescimento aí, isso são números até agosto, né, Eduardo? Nós temos que frisar isso. Nós temos mais 4 meses aí no ano aí para ter, com certeza vai ter um crescimento maior ainda. E na carteira agrícola, na carteira agrícola já ultrapassou aí um crescimento aí de 50 milhões de reais até então. Só complementando o que a Márcia estava falando, todos esses números aí, nós, no decorrer de 2020, pegou todo mundo desprevenido, né, por causa dessa pandemia. Nós fomos a única instituição que continuou sem afetar, principalmente o setor agrícola, de investimentos. Volta ao início da nossa conversa, qual que é a valorização do associado? Quando que diz ali, desde aquele associado que só tem o seu dinheirinho aplicado no Sicredi, reverte nessa situação, onde quem coloca o dinheiro na sua poupança, a gente consegue pegar esse dinheiro, equalizar ela, transformar como um investimento, para nós continuar com o andamento dos investimentos agrícolas. Então, esse ano, principalmente São Jorge, hoje São Jorge, como é centralizado bastante a área agrícola, somos a maior carteira da Sicredi Iguaçu do crédito rural, em comparação a isso, onde pegamos recursos de aplicadores, principalmente poupadores, que temos também campanhas, Poupar e Ganhar ali, que todo mês está concorrendo a prêmios Sicredi, tanto semanais e mensais. Então, todo esse dinheiro que tem quem investe no Sicredi, reverte nesses investimentos, que é onde, muitas vezes, até teve o ano safra, que virou o ano safra, bastante instituições financeiras que são dependentes do BNDES. Sicredi não é só BNDES. Sicredi tem recurso, olha os números que a Márcia passou ali, tem patrimônio, tem recursos, tem capital. Então, hoje, o Sicredi, para aqueles que querem ser sócio do Sicredi, pode ter certeza que a segurança é máxima. A segurança, tanto em captação, quanto também para fornecer dinheiro, tudo nas normas, não tem o que você desconfiar do Sicredi. Tudo que associados que têm perfis de guardar dinheiro, esse dinheiro vai nos ajudar a emprestar ele depois. Onde pode ser que um governo não esteja recurso, Sicredi, para manter o sistema, vai pegar o recurso do Sicredi e reverter em investimento.
Então, esses números que a Márcia passou aí é para parabenizar todos os associados Sicredi, que desde aquele que tem a sua poupança como uma grande aplicação e aqueles também que pegam dinheiro para investir na sua propriedade. Em virtude disso, né, Robson, Márcia, nesse período aí com a pandemia, foram uma informação que a gente conseguiu aí também, foram os recordes, né, de liberações, tanto em custeio quanto investimento na cooperativa. Como vocês comentaram, em um período em que o BNDES, né, não tinha recursos, né? Então, isso graças à força que o Sicredi tem. Falando aqui de Iguaçu, né? Então, fez com que o agro não parasse, né? Esse está sendo bem utilizado. Um exemplo foi hoje, esse ano, a Sicredi de São Jorge do Oeste, nós financiamos nesse período em que o BNDES não estava liberando dinheiro, financiamos 3 colheitadeiras, entende? Onde não tinha nenhuma instituição, tinha recurso. Sicredi não. Sicredi emprestou dinheiro para realizar esse sonho do agricultor. Entende? Nós estamos falando de colheitadeiras de 700 mil, entende? Então, coisas de grande porte. Fora ainda os implementos, né? Então, nessa pandemia, com essa escassez de recursos, o governo ainda estava tendo alguns ajustes internamente pelo BNDES, Sicredi Iguaçu não parou. Não parou por quê? Essa que é a transparência do Sicredi. Mostrar que os recursos são investidos, entende? Então, aqueles que estão guardando dinheiro, mostrar que o dinheiro que estão guardando, a gente está emprestando para ambas as partes se saciar, entende? Então, assim, tanto em composto, o pessoal do ramo leiteiro, dos grãos, aí, investimentos empresariais, foi investido muito com recurso do Sicredi, com taxas, às vezes, menores que BNDES, aonde isso mostra que a Sicredi Iguaçu está bem fortalecido, com patrimônio, capital, entende? Então, isso é o diferencial do Sicredi, entende? Está presente na comunidade diretamente. E falando desse crescimento, antes da gente entrar mais a fundo na pandemia, quais que são as expectativas para este restante aí de 2020 e quais são o que vocês esperam de um 2021 para a cooperativa, para nós aqui na Iguaçu? Qual que é as expectativas de vocês? As expectativas são muito boas, né, Dani? Falando todos esses números positivos, é claro que a gente lembra aí desse cenário que a gente está vivendo, e a nossa torcida para que logo tenha uma vacina, né, que logo surja uma vacina, para que a gente consiga parar de ver esses números tão tristes aí no dia a dia, falando de óbitos, falando aí, né, a nível nacional, falando de mais casos nesse sentido. Então, a nossa expectativa em relação à economia, em relação à questão aí da cooperativa é muito boa. Cooperativa com uma estrutura muito sólida, com números crescentes, acima aí de 20%, que é já totalmente atípico para esse cenário que a gente vem vivendo, mas também aqui tem que ressaltar que é o trabalho aí na ponta de muitos colaboradores e na confiança, principalmente, dos nossos associados. Esses números só acontecem em virtude disso, em virtude do respaldo hoje que a Sicredi Iguaçu tem, em virtude do que as nossas agências prestam aí no dia a dia, no atendimento, no relacionamento cada vez mais próximo do associado. Muitos perguntam em virtude, a gente vai falar talvez um pouquinho mais adiante sobre o Pix, essa questão da tecnologia, como que ela como que o Sicredi enxerga isso. Acho que a gente sempre precisa equilibrar isso, precisa colocar isso numa balança. Tem que continuar evoluindo na questão tecnológica, para dar mais agilidade no nosso processo, reverter sempre num melhor atendimento ao nosso associado, mas nunca pode perder a essência do relacionamento, porque hoje busca-se muito por isso. Quando a gente trabalha em diferentes regiões, olhando aí a questão voltando à tua pergunta em relação à expectativa, quando a gente olha muito em São Paulo, que nós estamos, a nossa área de ação em São Paulo, ela destina-se à região ali da Grande Campinas, né? Campinas é uma das cidades com maior população aí do interior do estado de São Paulo, Campinas, Valinhos, Paulínia, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, são as 6 cidades do estado de São Paulo que compõem a Sicredi Iguaçu, que ficou determinada a Sicredi Iguaçu, a nossa área de ação para desenvolver essas cidades, para nós colocarmos agências e tudo mais. Tanto é que, já entrando um pouco nisso, a nossa expectativa e a nossa previsão é que para o próximo ano de 2021, já falando de expectativas positivas, é a abertura aí de mais 4 agências no estado de São Paulo, né, tá ainda em processo de definição e vai ser avaliado aí junto
com o conselho de administração da cooperativa e com a diretoria, no sentido de a gente colocar mais 4 agências lá em São Paulo. Vive um cenário totalmente diferente daqui. São Paulo ficou praticamente aí 5 meses parado, atividades não essenciais e atividades apenas tinha funcionamento de algumas atividades essenciais, então foi uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, nós temos aí 2 cenários para avaliarmos, o cenário nosso daqui e o cenário de lá. Agora já está voltando as atividades lá também, mas a gente sabe que muitas empresas acabam por não retornar, que às vezes ficaram aí todo esse período fechado e não tiveram fluxo de caixa, não tiveram fôlego aí para conseguir aguentar todo esse tempo parado. Então, tem várias expectativas também positivas em relação à retomada da economia. A gente vem vendo aí, por mais que esse dado da semana passada, que foi anunciado de uma recessão aí de 9,7 no PIB, de recessão, ela foi negativa, foi em partes, ela foi sim negativa, mas se a gente comparar, por exemplo, a Europa, nós estamos ainda num índice satisfatório, né? A projeção aí já para o final do ano é que o PIB permaneça ainda em recessão, talvez aí até 6%. Eu estou passando dados aqui, Dani, que eu acho que são interessantes para todo mundo ouvir, mas num nível de projeção aí até feitos pela nossa área de economia, do CAS, lá de Porto Alegre. Então, são projeções aí que, inclusive, o Sicredi tem sido muito assertivo nas projeções. Tem essa questão dessa projeção da recessão ainda do PIB, mas para o ano que vem a gente já enxerga aí a luz do túnel. A gente já está falando de um PIB positivo que ultrapasse talvez 3% no próximo ano. A gente está falando de uma Selic aí que deve fechar 2020 ainda em torno de 2%, ou talvez ainda tenha uma abertura com um corte ainda de mais 0,25%, então nós estaríamos aí num patamar histórico, de queda histórica da taxa Selic a 1,75%, mas falando para 2021, a gente enxerga uma Selic próxima a um patamar de 3%. Então, tudo isso culmina aí nas questões de decisões dos associados em investimentos, da rentabilidade de aplicações, que são norteados aí pela taxa Selic. Mas as expectativas, assim, são muito boas. A cooperativa tem toda essa questão aí, eu falei brevemente de algumas ações aí de expansão, de continuidade do projeto de expansão da cooperativa, principalmente do estado de São Paulo, que é uma questão que nós precisamos avançar lá ainda, colocar mais agências. Hoje nós temos associados muito notáveis também, todos são importantes, mas hoje nós temos associados, assim, a nível nacional, sendo associados hoje da cooperativa. Nós temos em Campinas o arcebispo de Campinas, ele é associado Sicredi, a PUC Campinas é associado Sicredi, a Baldan Implementos, os associados da parte agro aí, talvez já ouviram falar muito de Baldan, já compraram equipamentos da Baldan, a Baldan hoje é associada ao Sicredi também. Então, várias empresas aí e vários grupos econômicos maiores que acabam enxergando toda essa solidez que o Sicredi tem e todos os produtos e serviços que nós conseguimos atendê-los aí dentro de uma taxa mais justa, dentro de um atendimento mais diferenciado que acaba despertando neles também essa vontade aí de conhecer um pouco o Sicredi. Mas as expectativas, de forma geral, aí são muito boas. Claro que sempre avaliando, tendo cautela em algumas situações. Eu acho que esse é o papel aí na ponta de todos os nossos colaboradores. Hoje eles são colaboradores e são consultores financeiros, porque muitas vezes eles acabam colocando a opinião na forma técnica deles, para que o associado tenha sempre todas as informações possíveis para uma tomada de decisão, num investimento ou algo nesse sentido. Esses exemplos que tu deu vêm de encontro, né, o crescimento, a expansão para São Paulo, né, falando de Iguaçu, é só o exemplo dos bons números, né, dos bons resultados que a cooperativa vem tendo nos últimos anos. Exatamente. Antes de continuar um pouco as perguntas, só lembrar o pessoal que de compartilhar a live, que ao final da live teremos um sorteio de um cooler e uma caixa térmica, né? E também, caso tenha alguma pergunta para Márcio e para o Rob, pode deixar nos comentários, que vamos repassar para eles. E também outra coisa... O pessoal já está fazendo aí as perguntas, daqui a pouco mais no final da live a gente manda os abraços, tem vários abraços aí que o pessoal está nos mandando aí, reagindo à live. O Daniel, só me permite, tem um amigo meu aí, tá, o Murilo Cola, eu quero mandar um abraço para ele só para dizer que o dinheiro dele está rendendo juro.
E eu não vou dar o dinheiro dele para outros, só para deixar ele tranquilo. O Murilo é um associado novo nosso e ele já mandou um zap para mim. E lembrando isso, né, Rob? Hoje qualquer associado, um recém-nascido, né? Hoje pode ser associado Sicredi. Acho que é importante isso. Eu tenho os meus filhos também que são associados. É importante a gente começar essa educação financeira aí com os nossos filhos pequenos, para que eles já entrem nesse ambiente financeiro, já conheçam a boa prática da poupança, de economizar uma parte da mesada que eles ganham. Acho que tudo isso aí já faz parte da educação financeira aí com as nossas crianças. Isso aí. Então compartilhem a live aí, pessoal, que no final da live a gente vai ter o sorteio. Aproveitando um pouco o merchan, né, Dani? Curtir a página nossa também, né? Teremos mais lives aqui semana que vem. Ficar sempre por dentro. Mas voltando ao assunto. Exatamente. Sobre a pandemia, né? Esse ano tá um pouco complicado para todo mundo, né? E como está sendo trabalhado durante a pandemia? Quais são os cuidados que está tendo nos atendimentos quando vai ao Sicredi? O Sicredi, ele sempre respeita as regras, né? As normas. Então, vou falar de São Jorge do Oeste, principalmente. Nós temos hoje uma sala de 600 metros quadrados. Mas, assim, as restrições do comitê do Covid-19 aí, pessoal que sempre, da vigilância que vem conversando com nós aí, eles colocaram regras, e as regras municipais têm que ser respeitadas. Então, felizmente, eu agradeço a todos os associados e quem usa a Sicredi fazer seus pagamentos, está sendo respeitoso isso, entende? Então, nesses 600 metros quadrados, nós estamos limitados a 10 pessoas para entrar, para ser atendido por um colaborador nosso. Porém, o autoatendimento, existem as restrições de afastamento, às vezes respeitar lá fora, sai um, entra outro, entende? Então, o Sicredi vai muito pelas regras, as regras têm que ser cumpridas, são leis, né? São determinações estaduais e municipais. Então, isso, graças a Deus, a cooperação dos associados e não associados está sendo bem gratificante. Falando de São Jorge, então, são limitados, né? 10 pessoas por vez sendo atendido por colaboradores, e nisso, sucessivamente, o controle é pelo vigilante. O vigilante, ele bloqueia a porta, né? E todos os atendentes com máscara, álcool em gel está em todas as mesas, tem os recipientes na entrada das instituições, e da instituição que você auto passa gel, né? E álcool em gel. Então, assim, as determinações são rigorosas. O Sicredi leva são bem rigorosas essas exigências, né? É um nível de cooperativa, Márcia, como que está sendo os trabalhos com os colaboradores, com os associados nesse período aí de pandemia? É muito daquilo que o Robson já falou, né, Dani? A preocupação nossa em relação à preservação, a todos os cuidados, a preservar os nossos colaboradores e também os nossos associados. Então, você é nosso colega lá na sede administrativa, sabe de todos os cuidados que nós temos em relação a todo o protocolo, o uso de máscara, o uso constante de álcool gel. Lá nós estamos aferindo a temperatura também de todos os colaboradores já na chegada. Algumas agências também têm essa prática. Tem toda uma questão em relação a justamente alguns colegas da sede, que basicamente é a minha área, que trabalham muito visitas em várias agências, a parte, então, a área de desenvolvimento, a qual eu faço parte. Os assessores a gente acabou restringindo essas visitas para não ter também tanta essa circulação, preservando tanto a questão deles quanto das agências, e também a nossa preocupação em relação aos associados, da mesma forma como o Robson citou. Todo o protocolo existe, seguindo cada decreto de cada município, alguns com algumas particularidades a mais, mas a gente vem adotando todo o protocolo. A cooperativa como um todo tem esse zelo pelos seus colaboradores e também pelos associados. Em virtude aí, desde quando a pandemia, a gente pega aí em torno de 16, 17 de março, quando começou toda essa questão da pandemia, a gente teve uma preocupação de continuar. A instituição financeira lá também é um serviço essencial, nós não paramos, a gente deixou talvez algumas agências em algum período lá, uma semana entre final de março e abril, num modo mais básico de atendimento de caixa eletrônico, mas sempre com algum colaborador à disposição na agência para prestar alguma informação.
Então, a nossa preocupação sempre foi estar ao lado do associado também nesse momento, seja de forma por via telefone, por forma de WhatsApp, que a gente tem o nosso WhatsApp corporativo do Sicredi. Então, a nossa preocupação foi em todos os sentidos, de estar atendendo, mas também estar cuidando muito, e ainda está, preservando muito a saúde aí de todos. E que isso, nosso desejo aí, que isso passe logo e que logo surja uma vacina e que toda essa situação aí se amenize. Estamos todos na torcida, né? E Márcia, Robson, a gente falou de bons números neste ano, vivendo mesmo com a pandemia. Mas qual foi o impacto que a pandemia trouxe para a instituição como um todo? Eu acho que é o contato, né? Eu acho que o maior é o contato, falta do contato com o associado. Eu acredito que é o maior de tudo. Porque a gente, que nem a Márcia falou no início da live, a gente sempre está próximo ao associado, né? E a gente sente a necessidade de ficar se aproximando do associado, ir lá trocar ideias, ver os projetos que os mesmos estão querendo fazer, e assim ficou meio mais online, uma coisa assim meio afastada, né? Limitado, né, Márcia? As visitas que a gente sempre tinha, cronograma de visitas, tocamos se reestruturar para atender o associado, mas eu acho que o que falta mesmo é o contato com o associado. Eu particularmente, aqui na agência, nós somos bem próximos ao associado, e isso foi a diferença. Como o Robson citou, isso realmente foi um impacto muito grande no sentido, porque está muito ligado à nossa essência, essa questão da proximidade, essa questão do relacionamento, é o jeito Sicredi de ser, que a gente fala internamente. Então, nós tivemos que nos reinventar, encontrar alternativas no meio de tudo isso, de estar falando com o associado de uma forma segura, mas, ao mesmo tempo, distante dele fisicamente, mas tentando encontrar alternativas aí para estar próximo. Então, acho que foi um dos impactos, eu acho que não só para nós, enquanto Sicredi, mas para todo mundo, que vários pontos aí desse 2020, dessa pandemia aí, para a gente refletir, para a gente talvez olhar alguns pontos que, num primeiro momento, a gente reclamava de algumas questões, agora a gente começa a olhar por outro ângulo, começa a avaliar que, de repente, de uma hora para outra, não se podia mais se visitar, não podia mais ter aquele contato mais próximo. Então, tudo isso aí, acho que vem, apesar de tudo, e apesar com tantas fatalidades, eu diria assim, para quem perdeu seus entes queridos, ou algo nesse sentido, nos trouxe aí um aprendizado muito grande. Vendo enquanto a Márcia, o Robson e demais colaboradores que estão nos assistindo, daquela palestra que a gente teve, né? Que a gente queria estar como a gente estava em janeiro, mas em janeiro a gente estava reclamando de alguma coisa ou de outra. Em janeiro a gente tinha outra reclamação, né? Não era isso, a gente estava reclamando de outra coisa lá em janeiro, e agora realmente a gente percebe que aquilo que a gente estava reclamando em janeiro não era nada. Não era nada. Tem que pensar muita coisa de agora em diante, eu acho que muito, aqui eu expus muito o meu ponto de vista, né? Minha opinião em relação à pandemia, mas isso fica muito aí como reflexão para cada um, né? No momento eu falo muito isso, a minha função, ela está muito ligada a uma rotina muito corrida, e eu reclamava não, mas às vezes estava cansada já, em questão de muitas viagens, eventos e algumas programações, e você acabava pensando, de novo, semana que vem tem que viajar e tal, e de uma hora para outra isso mudou tudo, não teve mais viagens, os encontros foram através de live, da forma que a gente está fazendo aqui, a gente está no mesmo município, e nesse momento a gente está tendo que bater esse papo aí de forma online. Então, por outro lado, nós se reinventamos muito também, nós aprendemos muito, eu acho que de toda crise faz isso, toda crise faz com que você evolua muito. Então, acho mudança de hábito, né? Exatamente, acho que esse aí é o grande aprendizado aí para todos. O exemplo mesmo até essa live, né? A live poderia ser todo mundo junto, né? Conversando. Ao vivo, né? Presencialmente. Ao vivo tá sendo, né? Mas de telinha, né? Ao vivo mas cada um longe do outro, né? De novo. Mas como a Márcia falou antes um pouco sobre a tecnologia, sobre o Pix, temos um novo meio de pagamento, né? Poderia explicar um pouco mais o que vai ser o Pix, como vai funcionar? Então, vamos lá. O Pix é uma plataforma aí que o Banco Central desenvolveu.
é um novo meio de pagamento instantâneo aí que nós teremos aí no Brasil a partir de 16 de novembro, se não me falha a memória, acho que é isso, 16 de novembro. Isso. A partir de 5 de outubro, o Sicredi já iniciou agora até uma questão, já está acompanhando todo o desenvolvimento do Pix. A partir dos dias 5 de outubro, os associados nossos Sicredi que já utilizam o nosso aplicativo, nosso app, ou já utilizam o nosso internet banking, então mais voltado tanto pessoas físicas quanto empresas, eles podem estar aderindo ao Pix, fazendo esse pré-cadastro, fazendo o cadastro das suas chaves, que essas chaves, elas vão ser as formas com que você se identifica as contas que você tem no Pix. Então, vão ter algumas modalidades. Essas chaves podem ser tanto o CPF quanto o CNPJ de uma empresa, pode ser o número do teu celular, o teu e-mail, ou até mesmo você acessando e aderindo ao Pix, ele cria até um número aleatório, uma chave aleatória que você pode estar utilizando. Para que os Pix vai servir? O Pix é a nova forma que veio, novo meio de pagamento que veio para ficar de uma forma muito mais prática, mais segura, sendo que pode ser utilizado 7 dias por semana e 24 horas por dia. Então, vem para revolucionar realmente aí o sistema de pagamentos hoje que nós temos no Brasil. O Sicredi aí já está dentro do processo aí, é um dos pioneiros acompanhando toda essa evolução, toda a nossa parte de TI, toda a nossa parte aí de sistema já está totalmente programada aí para adesão ao Pix, dentro das datas previstas, conforme o Banco Central determina. E lembrando que para fazer uso do Pix, as demais instituições financeiras também vão estar aderindo, mas é necessário aí a instituição é necessária ela ter 500 mil contas ativas para ela poder fazer adesão ao Pix. Então, o Sicredi, hoje, com toda essa estrutura que tem, não poderia jamais ficar de fora, já está com tudo pronto aí, esperando os associados, a partir do dia 5 de outubro, já fazer esse pré-cadastro aí das suas chaves para poder transacionar no Pix. É uma evolução que no sábado, no domingo, feriado, você vai poder trabalhar, vai poder fazer... agilidade, né, Robson? Agilidade, exatamente. Está falando aí de 6 até 10 segundos aí na velocidade de transferência, que o crédito vai estar na conta da empresa ou da pessoa. A gente está falando aqui de pessoa para pessoa, de pessoa para empresa, de empresa para empresa, de empresa com governo, então várias modalidades aí que serão possíveis. Resumindo aí, é facilidade e agilidade ao mesmo tempo, né? É verdade. É muita tecnologia, até olhando tudo isso, é uma questão que eu até estava acompanhando diretamente no site do Banco Central, um estudo que foi feito, em torno de 2000, hoje nós utilizamos 29% de todas as transações que são feitas no varejo, os consumidores fazem, então, independente das atividades, 29% ainda são pagas em dinheiro. E 49%, 48% ou 49%, agora não me recordo bem, elas já são feitas através de cartões ou transferências através de aplicativos. Em uma previsão, uma estimativa, um estudo que o Banco Central fez, até 2030, ou um pouco antes disso, a gente está falando aqui daqui 8 a 9 anos, essa transação, esse percentual do uso do dinheiro vai cair para 13%. Então, tem uma estimativa aí que até 2050, praticamente, isso é um estudo, né? A gente são projeções que elas podem ser antecipadas ou podem levar um pouco mais de tempo. Mas, assim, tem toda uma projeção que até 2050, o uso do dinheiro as transações seriam em torno de 3%. Ou seja, praticamente o dinheiro físico, lá em 2050, deixa de existir. Ele entra em desuso, né? Então, vem a tecnologia aí nesse sentido e certamente aí as empresas e as pessoas vão fazer uso disso, até porque, falando aí de pessoas físicas, é totalmente gratuito o serviço, as instituições têm que disponibilizar ele de forma gratuita, e de empresa aí, ele tem um custo, mas ele vai estar junto, associado aí já ao pacote de tarifas aí que a empresa paga mensalmente. Então, muito prático, então, e a tecnologia aí tomando o mercado como um todo, e a gente tem que aderir às novas ações do mercado, digamos assim, né, as novas novidades. Tem que falar a segurança, né, Dani? Exato. A segurança também é muito mais seguro do que você segurar dinheiro na mão, né?
Exatamente, e assim, a questão da segurança, muitos podem estar se questionando, e a segurança de estudo é totalmente uma plataforma desenvolvida pelo Banco Central, que faz aí, ele aplica todos os testes aí em relação a fraudes, em relação a essa questão de segurança. Claro que algumas coisas podem existir, devem existir, porque infelizmente, como avança o bem da tecnologia, infelizmente nós temos outro lado que avança junto também. Então, mas tudo isso tem um amparo e o desenvolvimento feito aí através do Banco Central. Tá muito bacana, gente. Se a gente continuar, a gente vai até a madrugada dentro, adentro. Antes da gente, tem algumas perguntas, alguns elogios, comentários, vários comentários, digamos. Então, para quem compartilhou até agora a live, está encerrado para o sorteio. O pessoal que está nos bastidores aí, né, o André já colheu todos os nomes do pessoal que compartilhou a live para o sorteio, né, de um cooler e de uma caixa térmica. O pessoal mandando bastante comentários. Eu vou lendo alguns aqui e vocês fiquem à vontade de estar mandando um abraço. Alguns associados aqui que a Márcia certamente atendia na época que estava aqui na agência. Então vai vir muitas lembranças aí. Falei os elogios aí, tá? Só os elogios. Tem bastante. E antes da gente partir, tem uma pergunta do nosso amigo aí, Idelmar Agnini, que esteve também numa de nossas lives. Ele até comentou que se a gente fosse abrir perguntas, ele gostaria de saber da Márcia e do Rob, onde vocês trabalhavam, as profissões que vocês tiveram antes de entrar no Sicredi, né? Podem estar abordando. Foi levantado no começo também, brevemente, né? Mas fiquem à vontade. Eu vou falar primeiramente, né? Como carteira assinada, regime CLT, eu não tive nenhuma outra experiência no seu Sicredi, tá? Mas a minha família vem toda de uma questão agrícola, então eu era agricultora, trabalhava junto em casa, ajudava nos afazeres aí da casa também, enquanto eu estava estudando no ensino médio. Então, com carteira assinada, de toda essa questão aí, somente Sicredi. Da minha parte, é só o Sicredi e está sendo Sicredi até hoje. Espero aí que dure por muito tempo ainda. Eu já fui mais rodado. Então, meu primeiro emprego foi vendedor de sorvete e picolé da sorveteria Disney. Então, esse foi o primeiro emprego que eu tive. O Sérgio, na época, ele tinha sorveteria aqui, não era só fábrica, era só sorveteria, né? Então, meu primeiro emprego foi esse. Daí, trabalhei na rádio, trabalhei em materiais de construção, trabalhei em veterinária, trabalhei em posto de combustível e depois entrei no Sicredi. Então, a minha trajetória foi mais ou menos isso. Mas o meu primeiro emprego mesmo, e me orgulho muito, foi vendedor de picolé e sorvete. Então está aí respondido para o nosso amigo Idelmar. Obrigado aí pela participação também. Também vendi sorvete, Gabi. Eu me lembro que eu ia lá no Sicredi, o Robson, a Márcia lá, entrava com o carrinho lá dentro. Continuando aqui, então, nossos companheiros, o Daniel Batistella esteve participando, associado e também que foi coordenadora do Sicredi por um tempo aqui na agência em São Jorge, a Salete Contini. A associada Adelaide Gribler comenta que está satisfeita com a cooperativa Sicredi. Mandar um abraço também para o nosso associado aí, o Dirley Rigon, grande amigo, parceiro aí de todos aí. A Luzimares Garbi Agostini também nos acompanhando, ela que também é coordenadora de núcleo, né, Márcia, junto com a Salete. Podem me interrompendo aí qualquer coisa, algum comentário. Ela tá falando bonito. O agradecimento aí a elas por todo o trabalho que fizeram aí junto à agência, até não fez parte aí da minha gestão ainda, e depois o Robson deu sequência, mas obrigada, Salete, obrigada, Luzimar, aí por tudo que nos auxiliaram aí no período que vocês estiveram como coordenadoras, e eu tenho certeza aí que continuam auxiliando a agência. Um abraço aí a vocês. Temos aqui também a presença da Mayara Carniel,
a Jéssica Zílio, Jaqueline Cardoso, o diretor de operações da nossa cooperativa, o Fábio Dal Ponte, flamenguista roxo. Defeitos, né, Dani? Defeito, né? Ninguém é perfeito, Dani, ninguém é perfeito. Fábio, faltou aquela pergunta que disse que ia fazer para Márcio e para o Robson. Um abraço também para Elaine Meurer, Rosiane Braga Galvão também participando, nosso amigo Evandro aí da sede, né, o popular Nese também presente aí, o nosso amigo Toninho Antonelli aí do Sicredi Sul Dois Vizinhos também parabenizando a equipe, parabéns à live. A nossa amiga aí, a Letícia Testa, também companheira aí de Sicredi. O colaborador... A Sureg em peso, hein, Márcia, para ter prestigiar, hein? Um abraço para todo mundo aí da sede administrativa. Teve alguma pressãozinha aí nessa live? Não? Amanhã a Márcia vai pedir mesa por mesa se assistiu a live. Eu acho que o feedback vai ser isso. O colaborador William também, aqui da agência São Jorge, parabenizando o Rotaract pela iniciativa. Parabeniza o Robson e a Márcia também pela entrevista. E Sicredi e corações aí, ele mandou. Também nosso amigo Luiz Afonso Erpsch, o Lixa, também parabenizando a todos pela live. A Isaleide Bonetti também participando, dando os parabéns. Nosso amigo Idelmar, a gente comentou também. Nossa companheira de clube, a Kathleen Zene. Colaboradora aqui da agência de São Jorge, né, a Suzane Lourenço, também participando. A companheira de clube, a Ângela Bratti. Vamos descendo mais aqui. Colaboradores em peso, né, Robson? A Carla, a Camila também aí participando do... Vai ter um teste na manhã sobre as perguntas. O Eduardo Pascoaloto também participando, ele que acompanha o nosso clube, trabalhou aqui na agência, né, e hoje está na sede também. A Pamela Panho também lá da sede, a sede em peso. Roberto Luiz D'Ambros também participando aí. Ô, parente, nossa. Lá no Mato Grosso. Chegou longe a live. Foi longe. A Josi também colaboradora aí da sede, diretamente de Chopinzinho aí nos acompanhando. Patrícia Có, aí também do Sicredi, parentesco aí, né, Márcia? Minha cunhada. A Josi Lorenzoni, que também é colaboradora aqui no Sicredi em São Jorge. A Kelly Cola também participando. A Elisângela Santin, mais um colaborador aí, Robson. A prova vai ser pesada. A Roseli Porn, a mãe aí acompanhando. Se a mãe não acompanhasse daí, tá. O associado aí, o seu Désio Parçanello, também coordenador de compartilhando aí a live. Nosso amigo Tarcísio Faquinello aí, diretamente de Dois Vizinhos, que trabalha lá na sede também. Zuleide Brasil também dando os parabéns pela live. A Letícia novamente comentando, dando os parabéns a todos pela live e diz que tem orgulho de ser Sicredi. Lembrando que no final ainda a gente vai ter uma pergunta surpresa para o Robson e para a Márcia, que não estava no nosso script ali, né? Matheus... Não estava isso no contrato. Dos Reis. Surpresas. Matheus dos Reis aí também presente, ele que disse que ia fazer 2 perguntas para a Márcia, por enquanto não fez, apenas reagiu, né? A pressãozinha Jonathan Verlindo, da agência lá de São João. Eliane Cristina, a Simone dos Santos Galvani, da agência de Dois Vizinhos também. Seu Valmor Cola, ele também tem uma pergunta. Aí vamos ver quem pode estar nos respondendo. Sobre essa nova plataforma para pagamento, ele tem características do atual DDA? Acredito que seja do Pix, né, que a gente comentou antes. Sim. Robson, fica à vontade, se quiser falar do DDA também.
A Márcia pode me corrigir aí, mas o Pix que eu li aí, a característica dele é que você tem que fazer a transação. O DDA é o quê? É um boleto online, né? O DDA, tudo que se você cadastrar em qualquer instituição financeira sobre o DDA, toda a emissão de títulos, um boleto no caso, popular boleto, a duplicata, ele vai cair direto à conta que você quer efetuar a transação. Um exemplo, vamos dizer que o senhor tem em duas instituições financeiras, e se o senhor cadastrou em uma das instituições o DDA, automaticamente, quando vai ser emitido essa duplicata, o DDA ele vai cair numa parte da conta online do senhor, nos pagamentos, para o senhor, daí lá o senhor vai aderir se vai querer pagar ou não, ou pagar na conta A ou na conta B. E a diferença do Pix, não, o Pix o senhor vai ter que fazer manualmente, o senhor vai ter para transação, o senhor vai fazer online, mas não é tão igual ao DDA. Isso, Márcia? Não sei se respondi. Vai ter essa interferência aí, quando a gente fala de produtos, por exemplo, cartão de débito e questão de boletos, ele vai ter interferência, vai ser a transferência direta mesmo. Mas é isso mesmo que você comentou, né, Robson? Hoje o DDA, a empresa emite um boleto e com que tenha o CPF, no caso lá do sacado, você acaba caindo para ti, sendo feita a adesão no DDA, ele vai para ti o arquivo digital daquele boleto e você fica na opção de dar o aceite e encaminhar esse boleto para pagamento. O Pix, ele também vai atender toda forma de enviar, receber ou transferir valores. Então, é uma nova forma de pagamento mesmo, como eu citei anteriormente. Claro que, assim, tem várias ações dentro do Pix, que vão ser de forma gradativa. Tem algumas que vão tá tendo agora a entrada e depois vai ser de forma gradativa a adesão aí às demais fases aí da plataforma. Show de bola respondido por seu Valmor, então. Vamos bem rapidinho, porque o pessoal começou a comentar. A gente já está batendo aí 1h30 de live. Um abraço para o Douglas Vinícius de Moraes. Oi? Só para complementar antes a questão do Pix, só a principal, o claro. Pix, na verdade, ele vai ser o principal concorrente do DOC e do TED, tá? Então, que a gente falar de transferências. Hoje, questão que levam tempo, tem limitação de horário, tem toda aquela questão. Hoje a gente vai estar podendo fazer aí qualquer dia da semana e qualquer horário. Então, ele vai ser o principal concorrente em meios de transferência também. Só para complementar. Muito bem explanado. Mandar um abraço também para o Douglas Vinícius de Moraes, nosso colega lá da sede. O Fábio só disse que ele não vai... A Márcia sabe a resposta, por isso que ele não vai fazer a pergunta. Marina Matiolo também participando. A Susan Fávero, colaboradora aqui da agência, também parabenizando. Jefferson Bratti, a Ângela Belli Marinho. A dona Lucila Turato também parabenizando o Sicredi. Robson, a Franciele Cola faz um... tu já tinha feito a pergunta antes, do Murilo, né? Do Murilo. Não, isso. Que história é essa dele está ganhando dinheiro da poupança dele, né? Vai pegar e emprestar para os outros. Franciele também comentando aqui do Murilo. A Leonice e o Clemente também aqui participando. Vamos ver quem mais. A Tainara D'Ambros também, família do Robson, do Eduardo. O Beto Penzo, abraços desde Campo Herê, Santa Catarina, também nos acompanhando. A Leonice comenta que são associados há mais de 13 anos. A Regina Bertoncello, do Sicredi de São João. A Ju Cadori, aqui da agência de São Jorge. O nosso amigo Flávio Pagliari. Maria Angélica D'Ambros também acompanhando lá de Lajado Rio Grande Bonito. do Sul. Rio Grande do Sul. Mais parentes aí. A Kátia Mazucci também participando. E a Marli Lobas também participando. Lobas Pascoaloto também participando aqui da live. Gente, antes da gente... Fizemos o sorteio primeiro ou vamos para a pergunta surpresa? Quer fazer a bomba antes? A bomba. Será que vai continuar trabalhando? Acho que tu faz a pergunta, bem, Dani. Pense bem, Daniel. Olha, hoje sofri uma leve ameaça lá, amanhã talvez que deveria levar o
É a cadernetinha azul. Mas não, é bem tranquilo. Até o Celso Lourenço também comenta aqui, parabenizando a live. Então, Márcia, Robson, antes da gente se encaminhar para o sorteio e também antes de ir para o fim da live aí, de antemão a gente já agradece a todos que estão nos acompanhando. De forma simultânea agora a gente está atingindo a 85 pessoas que estão nos assistindo agora, fora todo o pessoal que já nos passou por aqui nessa 1h30 de live, o alcance que ela teve. Para vocês, o que o Sicredi significa na vida de vocês? Acredito que vai passar um filme aí, a Márcia já com 18, 19 anos de casa, o Robson 13, como comentou. O que significa o Sicredi hoje na vida da Márcia, não da Márcia diretora, da Márcia e do Robson, para vocês pensarem. Não, eu já posso falar. É essa pergunta surpresa? Não, então é tranquilo. Não, mas Vou trabalhar amanhã. Tá tranquilo. Na verdade, assim, eu acho que falar o que significa é um pouco a ver com aquilo que eu falei no início da minha apresentação. Eu acho que significa hoje o reflexo de como eu sou, da profissional que eu me tornei, significa as oportunidades que eu tive, significa a gratidão que eu tenho por essa empresa, pelas oportunidades que foi dada, pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que fizeram parte da minha gestão, pelas pessoas a qual eu fui gestionada também. Então, acho que significa tudo isso, significa gratidão, significa muita coisa boa, significa aí um sentimento de muito orgulho em pertencer, em fazer parte de uma cooperativa que realmente prega na prática tudo aquilo que ela propõe ao associado. Então, muito orgulho em pertencer, muita gratidão a todas as oportunidades, e realmente que a gente sempre possa manter isso na essência, é uma questão que eu levo comigo particular, de sempre lembrar muito de onde que a gente veio, de como que a gente iniciou toda essa trajetória, que isso é muito importante, olhando para onde a gente está indo. Então, não perder essa essência, ter junto comigo toda essa questão, toda essa amizade também conquistada aí com várias pessoas no decorrer, sejam associados ou sejam colegas aí, colaboradores. Então, em resumo, é isso. Gratidão e orgulho muito em pertencer. Olha, para mim é uma família, sabe? Porque me acolheram, me ensinaram, me educaram, me fizeram como pessoa profissional, sabe? Então, eu devo muito, sou muito grato a fazer parte dessa cooperativa, nessa instituição. Sempre agradeço, sabe? Agradeço muito por as oportunidades que a Sicredi Iguaçu me deu, não por ser gerente em São Jorge, poderia estar em outra cidade, mas as oportunidades, ele sempre, que nem a Márcia falou no meio da live, sempre faz acontecer, sempre dá as oportunidades para os colaboradores, a valorização. Então, assim, eu tenho gratidão, tenho respeito, o que eu sou eu devo para ela, então, assim, eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, não me vejo fora do Sicredi, sabe? Não só como colaborador, mas também como associado, né? Eu acho que se um dia não tiver mais no grupo, na família Sicredi, eu acredito que não tem o porquê eu mudar, sabe? A gente conhece o sistema, a gente sabe a diferença, o diferencial do Sicredi, então só tenho gratidão. Respeito por ela, gratidão, e tomara que a Márcia e os diretores continuem comigo. Viu como não era uma bomba? Pode trabalhar agora. Vocês com medinho. Depois de 1h30 aqui, não podia ser, né? Eu fiquei na minha 1h30 falando e o cara vem com bomba. Então, a gente também agradece a vocês que já vamos partir para o sorteio antes? Acho que vamos. A gente ir para o final, tava quase esquecendo já. Deixa eu falar com o Liminha. Liminha. Vai jogar aí na... Liminha. Vai jogar na tela aí o sorteio. A gente vai realizar, então, no oferecimento do Sicredi Iguaçu, um cooler e uma caixa térmica. Verão chegando, vai dar para... Lembrando que a gente teve vários
vários membros do clube compartilhando. Então, se algum de nós do clube chegar de vir a ser sorteado, a gente sorteia de novo, né? Que a gente foi para divulgar também, uma iniciativa ali. André. Então, tá na tela. Já saiu? Deixa eu ver que eu não consigo ver. Alcides D'Ambros. Conhece esse daí, Rob? Cidão. Ganhador de um cooler, então. Santa Catarina. É sócio do Sicredi de Santa Catarina, em Gaúcha. Alcides D'Ambros, então, ganhador de um cooler. Isso mesmo. E da caixa térmica. Agora uma caixa térmica, vamos lá. Sidney Luiz Bonetti. É sujo. O Sidney Bonetti, ele tem que ir conversar comigo antes dele receber esse sorteio. Lembrando que a gente mandou um abraço pro pessoal dos comentários. Eu o Eduardo, não consegue estar olhando o pessoal que compartilhou, mas o nosso muito obrigado. Obrigado também aí ao Lucas Base, que estava presente, Claudete Rossetti, Jesse de São Lourenço também participando, a Ayla Funez, o Henrique Tura e o Renan aí da equipe de marketing, que nos ajudaram bastante no dia de hoje com o Henrique. Nos ajudaram bastante com os vídeos hoje. Rob, Márcia, algumas considerações finais. Então, em nome de todo o clube aí, a gente só tem a agradecer a vocês representando o Sicredi também, que sempre nos apoiaram, não só no projeto do Natal, não só para a entrevista agora, mas desde que a gente fundou, né, o clube lá em 2016, o Sicredi sempre nos apoiando, e a gente agradece por isso também, e agradece por vocês terem aceitado esse convite aí, esse bate-papo que a gente achava que ia dar 40 minutos, aí já está se encaminhando para quase 2 horas. E vai longe. Então, com vocês a palavra. Agradecer, né? Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. É sempre uma satisfação muito grande. Sempre me coloco à disposição, fico à disposição para o que vocês precisarem. Em questão Sicredi, fica à disposição, representada aí pelo Rob também. Fiquei muito contente com o convite. Parabéns a vocês pela iniciativa, pela proposta, por esse projeto. É tão bacana ver isso de pessoas tão jovens, assim como vocês, terem essas iniciativas, de levar um pouco mais de conhecimento, talvez, da gente ter essas conversas, e eu tenho acompanhado algumas lives de vocês aí com diferentes convidados, diferentes temas, diferentes assuntos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, muito sucesso a vocês, e um grande abraço, e muito obrigada aí a todos que nos acompanharam aí nesse nosso bate-papo. Então, quero também parabenizar o grupo aí, o Daniel, o pessoal do Rotarate. Já vi que eles já tinham feito já a 5ª live, assistiu a primeira live deles também. Parabéns pela iniciativa, que nem a Márcia falou, vocês são jovens aí, vocês estão iniciando essa ação aí, é uma ação social de tirar algumas dúvidas, mostrar o que cada um faz. Então, agradeço pelo convite, Eduardo. Mesmo que o Eduardo ficou com receio de me convidar, achando que eu ia falar não, né, Eduardo? Mas estamos aí para ajudar. Então, parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer pelo convite. Fiquei honrado mesmo de participar, gostei. E dependendo do Sicredi, dependendo de mim aqui de São Jorge, pode contar conosco para qualquer movimento aí para ajudar a comunidade. Muito boa noite e obrigado também a participação de todos. Eu acho que quem deve agradecer é nós, né? Porque não só no Natal, mas também agora que aceitaram o nosso convite, né? Como o Rob falou, vai que não aceita o convite, né? Mas muito obrigado. Aí, pessoal, quem quiser depois ver no nova live, pode vir na página do Facebook, ela vai estar salva lá. E também lá no YouTube. Tem o canal nosso, o Rotaract São Jorge do Oeste. Vai ter como essa e as outras lives salvas lá também. Isso aí, já fazendo a propaganda das demais e das nossas páginas, né, Edu? A gente tem o Instagram, exatamente, o Instagram, o Facebook e agora o nosso canal no YouTube, Rotaract Clube de São Jorge do Oeste. No YouTube lá, ativem o sininho lá. Sempre quis falar isso? Inscreve. Ativem o sininho. E também uma mensagem do Henrique aí,
curtam as páginas do Sicredi Iguaçu também, tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre também com muitas novidades. Pessoal, por hoje era isso, então a gente agradece de coração a quem nos acompanhou aí nessa 1h40 aí de live. A gente conta com vocês na próxima terça-feira, a gente vai ainda divulgar quem que é o próximo entrevistado, entrevistada aí, desse projeto em meio à pandemia aí do Rotaract Entrevista. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite, se cuidem. Obrigado. Boa noite.